além de competente produtor, é um competente repórter também. Já está com a gente aqui para darmos continuidade a um assunto importante. Teste para Covid-19. Quantas vezes ouvimos dizer que o teste é uma ferramenta importantíssima e aliada à vacina para combater o avanço dessa doença? Você se lembra aquele cara da OMS, o Tedros, né? No início da pandemia, já no meio da pandemia, no meio do ano, ele ficava falando o quê? Teste, teste, teste. Teste, teste, teste. Quantas vezes nós ouvimos isso? E, infelizmente, aqui no Brasil, nós não testamos em massa. Né, por vários motivos. Não sei se só por falta de grana ou por falta de competência também. A sua pauta, a pauta do Guilherme Oliveira, ela me faz acreditar que não é falta de dinheiro só não, é falta de planejamento. Que acredite, Ana Paula Rodrigues, tem teste mais uma vez vencendo no Brasil. E aí é necessário fazer uma revalidação desses testes para ver se ainda dá para aproveitar ou jogar no lixo, né, Guilherme? Boa tarde. Oi, Gui. Exatamente, Ana. Joel, muito boa tarde a vocês. Acho que você falou a palavra certa, viu, Joel? Faltou planejamento. Cerca de 20 milhões de testes de Covid vencidos ou prestes a vencer aqui no Brasil tiveram que passar por uma reavaliação para serem liberados ao mercado. A gente não está falando de 1, 10, 100 testes. São 20 milhões de testes. Entre eles, testes rápidos e o RT-PCR, que é mais conhecido como teste do cotonete, né, pela população. E isso só foi possível por causa de uma resolução de dezembro agora de 2020 da Anvisa, que permitiu aos fabricantes ou importadores pedir um novo parecer sobre os produtos. A revisão é feita por um consórcio de entidades do setor, explica Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Esses testes vão passar por uma comparação com amostras da vida real, oriundas de pacientes de Covid. É feita a emissão de um relatório da Fiocruz, que é o INCQS, Instituto Nacional do Controle de Qualidade em Saúde, ou do consórcio da CBDL com a Abramed, com 13 laboratórios públicos e privados, fazem uma análise de sensibilidade e especificidade, além da acurácia, exatamente para verificar se eles continuam eficazes. Entre os testes que passaram por reavaliação, Joel, você deve se lembrar, estão aqueles 7 milhões do tipo RT-PCR do Ministério da Saúde, que estavam guardados no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Pois bem, eles tiveram a validade prorrogada até abril deste ano. O lote faz parte da compra de 10 milhões de testes de um laboratório sul-coreano, feita pelo governo federal em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. A aquisição é feita por meio de um fundo estratégico das Américas, explica Jarbas Barbosa, ele que é vice-diretor da OPAS. Vários países fizeram pedidos, ou seja, eles solicitam a quantidade que eles definem, enviam recursos e nós fazemos a aquisição e entregamos no país. O Brasil fez essa aquisição de testes de PCR, que a OPAS, cumprindo a nossa programação, fez a aquisição e entregou ao Brasil para que ele pudesse ser utilizado. Joel, acho que a maior contradição dessa matéria, uma das justificativas para a quantidade de testes próximo ao vencimento, tanto do Ministério quanto dos laboratórios, é a maior oferta do que a demanda. Eu acho que isso não é uma justificativa, mas desde o início de 2020, a Anvisa já recebeu 822 registros de pedidos ou de reavaliação dos produtos de Covid e aprovou 518. Por causa disso, houve ampliação dos locais de testagem, lembra Carlos Eduardo Gouveia. Se você for analisar, por serem testes profissionais, eles seriam usados apenas em hospitais e laboratórios. Para 212 milhões de pessoas, nem sempre você tem. São 6 mil hospitais, são 18 mil laboratórios, mas a gente precisava fazer alguma coisa. E aí entraram as farmácias. Num universo de 88 mil farmácias que foram autorizadas pela Anvisa a testar, nem todas aderiram. Foram, até agora, a Abrafarma tem acompanhado, foram quase 3 mil farmácias. Após a reavaliação e comprovação da eficácia dos produtos, cabe à Anvisa decidir se libera ou não para o mercado. Em nota, a agência diz que já autorizou 3 pedidos, incluindo a do Ministério da Saúde, e outros ainda passam por análises laboratoriais. Como a aprovação é em lote, a Anvisa não sabe dizer quantos testes foram liberados em números absolutos. Já o Ministério da Saúde, sem dar muitos detalhes, diz que já disponibilizou mais de 15 milhões de testes aos estados. A pasta diz ainda que cerca de 461 mil do tipo RT-PCR tem validade entre 22 e 28 de abril. E aí, a maior tristeza disso, Joel, caso os produtos não sejam utilizados até a nova data de vencimento,
todos serão incinerados automaticamente. O mais interessante é a justificativa, né? Que a oferta está maior do que a demanda. Onde já se viu isso? Desde sempre, desde o início da pandemia, a gente vem ouvindo falar de falta de teste, que precisa testar, que não tem dinheiro para comprar teste, e de repente tem 20 milhões de testes se perdendo. E o mais interessante, o mais importante, não é o fato de você ampliar a validade do teste. O mais interessante é você ter o teste e não usar. Exato. Não é? Acho que esse é o ponto da sua notícia. Não é? Se você tem o teste e não usa, é porque você é incompetente. Né? É uma ferramenta importantíssima para ajudar a combater o avanço da doença. Talvez a pandemia já esteja controlada também aqui, né? E a outra contradição, né, Joel? Que o Brasil é um dos países que tem mais casos subnotificados de coronavírus. Sim, e você compra o teste e não usa? Como assim? Então, o lance não é você aumentar a validade, o lance é você usar o teste. Por que não está usando? Pelo amor de Deus. Tá vendo? É falta de competência, que nada mais é do que incompetência. Pelo amor de Deus, você gasta dinheiro, empenha dinheiro, compra os testes, fica tudo parado e não usa. É a mesma coisa que você está doente, com alguma infecção, sofrendo ali com a infecção, o antibiótico perto de você e você não toma antibiótico. É mais ou menos isso. Sim. Não é? Valeu, Gui. Muito obrigado, viu? Abraço. Um abraço para você.